Olá, tudo bem? Nós somos alunos da disciplina Metodologias do Ensino da Matemática, o módulo 1, que é dirigido pela professora Cláudia Lousada. E estamos aqui hoje para apresentar campos conceituais e problemas do campo aditivo no sexto ano do ensino fundamental. Nossa equipe é formada pelos seguintes alunos: Alan Jones Fernandes Rio Tinto, Breno Gabriel Silva de Oliveira, Damares Félix da Silva, Flávia Francine Oliveira Jardim, Gabriele Gomes Seara, Pedro Otávio de Oliveira Silva e Renato Gomes dos Santos. Nossa professora escolheu uma competência específica da matemática e uma habilidade a ser desenvolvida, e aqui vai a leitura delas, respectivamente. Utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais disponíveis, para modelar e resolver problemas cotidianos, sociais e de outras áreas de conhecimento, validando estratégias e resultados. Resolver problemas de adição e subtração com números naturais, utilizando estratégias diversas, como cálculo mental, algoritmos e representações pictóricas. Agora, falando sobre os problemas, eles podem ser utilizados no sexto ano e também nos anos iniciais de ensino fundamental. Além disso, eles abrangem as operações de adição e subtração. Em seguida, nós vamos mostrar várias soluções, resoluções e respostas que nós fizemos sobre esse tipo de problema. Problema número 1. Marcos coleciona figurinhas. Ele tem 1.538 figurinhas e ganhou 71 do seu tio. Com quantas figurinhas ele ficou? Nós sabemos que Marcos possuía 1.538 figurinhas e que seu tio lhe deu mais 71 figurinhas. Dessa forma, para saber com quantas figurinhas ele ficou, basta juntar a quantidade de figurinhas que ele já possuía com a quantidade de figurinhas que ele recebeu de seu tio. Dessa forma, nós temos os seguintes dados principais. Marcos já possui figurinhas e que ganhar é igual a acréscimo, que é igual a adicionar. Fazendo a junção dos dois valores, nós temos que Marcos ficou no total com 1.609 figurinhas. Olá, sou Breno Gabriel e vou apresentar o próximo problema do campo aditivo. Esse problema é do tipo de transformação negativa e vamos para o enunciado do problema. Tiago tinha algumas figurinhas, perdeu 193 e ficou com 1.401. Quantas figurinhas ele tinha inicialmente? Indo para a resolução, antes de apresentá-la, gostaria de citar um pouco sobre o diagrama, feito aqui do lado superior direito, onde nós temos a quantidade de figurinhas inicial, que nós não sabemos, e passa pela transformação, que é, ele perde 193 figurinhas, e temos o dado final, que nós sabemos que ele tem 1.401 figurinhas. Então, indo para a resolução final, sabemos que Thiago perdeu 193 figurinhas e ficou com 1.401 figurinhas. Isso quer dizer que, se ele não tivesse perdido nenhuma figurinha, ele teria mais 193 figurinhas. Ou seja, para descobrir quantas figurinhas Thiago possuía no começo, basta somar as figurinhas que ele ainda tem, que são 1.401, com as que ele perdeu, 193. Resolvendo a conta, 1.401 figurinhas mais 193 figurinhas equivale às figurinhas que Thiago tinha inicialmente, que são 1.594, efetuando a soma. Portanto, sabemos que Thiago possuía 1.594 figurinhas antes de perder as 193. Em uma festa de aniversário havia 187 brigadeiros e 139 beijinhos. Quantos doces havia nessa festa? Pois bem, na resolução nós pegamos três imagens ilustrativas, que na primeira nós temos os 187 brigadeiros e os 139 beijinhos. Pois bem, para saber quantos doces havia no total, precisamos somar a quantidade de brigadeiros com a de beijinhos. E nós sabemos que é o total de doces. E ali no canto direito, né, da imagem, nós temos uma pequena conta que o resultado é 326. Então, a solução é 326
E a resposta é: havia 326 doces nessa festa. Que aí, nas imagens ilustrativas, a junção do brigadeiro com os docinhos resulta em 326 doces. Olá a todos, eu sou a Gabi. Hoje vamos explorar um problema matemático pertencente ao campo aditivo, mais especificamente do tipo de composição. Esse tipo de problema envolve a ideia de um todo sendo formado por duas ou mais partes, e o nosso desafio é descobrir uma dessas partes. A partir disso, vamos ver o enunciado da questão. Na festa do meu amigo havia 326 docinhos, sendo que 146 eram beijinhos. Quantos eram os brigadeiros? A partir disso, a gente sabe que o total de docinho era 326 e uma parte desses docinhos, que eram os beijinhos, era 146. A gente queria descobrir o total de brigadeiros. Para isso, a gente vai usar a operação de subtração. Subtraímos a quantidade de beijinho do total de docinho. Fazemos 326 menos 146. A partir disso, a gente encontra a solução de 180, que seria o total de brigadeiros. Portanto, encontramos a solução, que é 180 brigadeiros. Olá pessoal, eu me chamo Flávia. Dando continuidade com os problemas do campo aditivo, agora iremos trabalhar mais especificamente com problemas de comparação. Vamos ver o seguinte problema. João e Pedro colecionam chaveiros. João tem 607 e Pedro tem 528. Quantos chaveiros João tem a mais que Pedro? Aqui ao lado esquerdo podemos notar uma ilustração do enunciado, trazendo João e Pedro, cada um com sua coleção de chaveiros. Percebam que esse é um problema de comparação, porque queremos saber quanto um tem a mais que o outro. E para isso vamos usar a operação de subtração. Partindo para a resolução do problema, vamos observar alguns dados importantes. Podemos observar esse esquema no lado direito da tela. Ele mostra exatamente o que precisamos fazer para resolver o problema. Temos o João com 607 chaveiros e o Pedro com 528 chaveiros. O que precisamos saber é qual é a diferença entre essas quantidades. Para sabermos quantos chaveiros João tem a mais que Pedro, vamos subtrair o total de chaveiros de Pedro do total de chaveiros de João. Então fazemos total de chaveiros de João menos total de chaveiros de Pedro, que é igual à diferença de chaveiros entre os dois. Com isso, o resultado é 79. Podemos fazer essa representação através de uma conta armada, onde fica 607 menos 528, que é igual a 79. Como solução, temos esse resultado, que é 79, e a resposta, João tem 79 chaveiros a mais que Pedro. Olá pessoal, me chamo Alan e darei continuidade à nossa apresentação, falando a respeito sobre um problema no campo aditivo, mais especificamente na comparação. Vamos ler o enunciado. Lucas tem alguns chaveiros e Ricardo tem 210. Se Ricardo tem 80 chaveiros a mais que Lucas, quantos chaveiros tem Lucas? Então, após essa leitura, vamos dar início à nossa resolução. Para iniciar a nossa resolução, faremos uma análise do enunciado com mais calma e pegando algumas palavras-chave. Sabemos que Ricardo tem 210 chaveiros e que o próprio possui 80 chaveiros a mais que Lucas. Mas o que exatamente isso significa? Bom, isso significa que a soma dos chaveiros de Lucas, que até então não sabemos, e 80 chaveiros, resulta na quantidade de chaveiros de Ricardo, que é 210. Ou seja, a quantidade de chaveiros de Lucas mais 80 chaveiros resulta na quantidade de chaveiros de Ricardo, que é 210. A partir dessa informação, podemos deduzir que teremos que fazer a operação inversa da soma, para descobrirmos a quantidade de chaveiros de Lucas. Então, faremos a subtração dos chaveiros de Ricardo, que é 210, e os 80 chaveiros citados no enunciado. Assim como podemos ver no fato básico, naquela continha ali
no canto inferior direito. Assim, podemos concluir que Lucas tem 130 chaveiros. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Renato e hoje vou apresentar a resolução de um problema dentro do contexto da etnomatemática. Só para deixar claro, a etnomatemática é o campo que estuda como diferentes culturas utilizam a matemática em seu dia a dia. Neste caso, vamos analisar uma situação comum em áreas rurais, que envolve conhecimentos matemáticos aplicados no campo. Dito isso, o problema que vamos resolver é o seguinte. Um produtor de milho utiliza uma área de 160 hectares para suas atividades agrícolas. Essa área é dividida em duas partes. Uma de 40 hectares, com maior produtividade, e outra de 120 hectares, com menor produtividade. A produtividade é dada pela razão entre a produção, em tonelada, e a área cultivada. Sabe-se que a área de 40 hectares tem produtividade igual a 2,5 vezes a da outra. Esse fazendeiro pretende aumentar sua produção total em 15%, aumentando o tamanho da sua propriedade. Para tanto, pretende comprar uma parte de uma fazenda vizinha, que possui a mesma produtividade da parte de 120 hectares de suas terras. Qual é a área mínima, em hectare, que o produtor precisará comprar? Alternativa A, 36. Alternativa B, 33. Alternativa C, 27. Alternativa D, 24. Ou alternativa E, 21. Com isso, após a leitura, é como surgir a dúvida. Qual é, de fato, o objetivo principal do problema? Pessoal, a nossa finalidade é determinar a área mínima, em hectares, que o produtor de milho deve adquirir para aumentar sua produção total em 15%. Considerando que a nova área terá a mesma produtividade da parte menos produtiva de suas terras. Sabendo disso, é necessário destacar os principais dados do problema, com o objetivo de facilitar sua compreensão e resolução. Assim, temos que os principais dados são: a área total atual é de 160 hectares, distribuída da seguinte forma: 40 hectares com alta produtividade e 120 hectares com baixa produtividade. A produtividade da área de 40 hectares é 2,5 vezes maior do que a da área de 120 hectares. Outro dado relevante, que já foi mencionado, é que o produtor deseja obter um aumento de 15% da produção total, certo? E que a nova área a ser adquirida terá a mesma produtividade da área menos produtiva. Pessoal, neste slide, vocês podem ver uma representação simplificada do problema por meio de um desenho. Ademais, aproveite para destacar um outro dado muito importante. A produtividade é definida como razão entre a produção de milho e a área cultivada. A partir dessa relação, podemos reorganizar a fórmula e concluir que a produção de milho é igual ao produto entre a produtividade e a área cultivada. Guarde essa informação porque ela será útil daqui a pouco, certinho? Dessa forma, estamos prontos para, de fato, iniciar a resolução da questão. Gente, inicialmente, considerem P a produtividade por hectare da área menos produtiva, isto é, aquela que tem 120 hectares. Assim, a produtividade da área mais produtiva, que tem 40 hectares, é 2,5 vezes maior, ou seja, 2,5P. Agora, é preciso calcular a produção atual. Para isso, utilizaremos a fórmula mencionada anteriormente, a qual mencionava que a produção de milho é igual ao produto entre a produtividade e a área cultivada. Ok? Assim, observe que a produção na área de 40 hectares é igual a 100P. Ah, Renato, mas por quê? Porque é o produto entre a área cultivada, que nesse caso é 40 hectares, pela produtividade, que como nós já vimos, é igual a 2,5P. De maneira análoga, nós descobrimos a produção na área de 120 hectares, que é igual a 120P. Mais uma vez, é o produto entre a área cultivada, que é 120 hectares, pela produtividade, que nesse caso é P, certo? Então, a produção total atual é a soma das produções dessas duas áreas, ou seja, 100P mais 120P, que é igual a 220P. Portanto, a produção total atual é de 220P. Em seguida, vamos calcular a produção desejada, que deve ser 15% maior do que a produção atual. Ora, sabemos que a produção atual é 220P. Então, uma forma de calcular esse aumento seria através da seguinte expressão: 220P mais 15% de 220P. Ao efetuar esse cálculo, concluímos que, para atingir um aumento de 15%, a produção total precisa chegar a 253P. Por fim, vamos calcular a área que precisa ser comprada para que a produção aumente em 15%. Assim, seja X a área em hectares a ser adquirida. Como essa nova área terá a mesma produtividade da parte menos produtiva, sua produtividade também será P, e, consequentemente, a produção de milho será igual a XP, ou seja, o produto entre a área cultivada, X, e a sua produtividade, que é P, certo? Então, a nova produção total será a soma da produção atual com a produção dessa nova área, ou seja, 220P mais XP, que é igual a 253P. Diante disso, resolveremos a equação 220P mais XP igual a 253P.
Então, subtraindo ambos os membros de equação por 220p, chegamos que xp é igual a 33p. Por fim, podemos dividir a equação por p, certo? Ao fazer isso, concluímos que x é igual a 33. Portanto, a solução correta é o item B, 33 hectares. E a nossa resposta final é: o produtor deve comprar 33 hectares com a mesma produtividade da área menos produtiva para aumentar a produção em 15%. E é isso, pessoal. Assim eu finalizo a resolução da questão e, consequentemente, a apresentação do nosso trabalho. Em nome de todos do grupo, valeu demais pela atenção e até a próxima.